Olá, olá seres lindos, bem-vindos, todos bem? Espero que sim. Hoje eu faço um convite para relembrar algumas questões que podem ter ficado perdidas na correria do nosso dia a dia. Nós já estamos no mês de abril e as energias de 2025 estão aí, atuantes, prontas para nos fazer crescer e ter uma vida mais saudável, mais leve, mais expandida. Vamos relembrar, tirando esses conhecimentos que ficaram embaixo daquela pilha de anotações, marcando datas, compromissos, eventos, boletos para pagar, coisas para resolver, reuniões, etc, etc. Vamos relembrar e aproveitar ao máximo essas energias que nos movem para encontrar o que nos fortalece, encoraja, para ir de maneira mais assertiva ao encontro, à concretização de nossos objetivos, de nossos sonhos. E então, estão prontos? Vamos lá, relembrando. Muito bem. Então, diferente do ano novo do calendário gregoriano, que comemoramos no dia 1º de janeiro, o novo ano astrológico, baseado no movimento dos planetas, ele teve início no dia 20 desse mês passado, no mês de março, marcando um novo início de ciclo com a entrada de Sol em Áries. Dizem os especialistas que esse é o momento de estabelecer novos planos, já que a data ela traz uma energia de renovações e bons preságios. Ele nos convida a recomeçar, a alinhar as nossas intenções, a dar início a um novo capítulo, a sair da zona de conforto, arriscar mais, confiar mais em nossa intuição. Mas é importante tentar equilibrar essas energias tão fortes e intensas de Áries para não agir por impulso, para não agir de maneira precipitada. Vamos receber com gratidão esse novo ano, lembrando das energias que estão e estarão presentes no nosso dia a dia. Vamos lembrar também que nós passamos por 2 eclipses agora em março passado. Eclipse lunar em Virgem no dia 14 e a eclipse parcial solar em Áries no dia 29, também de março. E ainda nós teremos mais 2, um lunar e outro solar no mês de setembro. Os eclipses de 2025, eles prometem agitar o céu e nossas vidas, representando um convite de autoconhecimento e adaptação a essas mudanças, seja revelando verdades ocultas ou trazendo novos começos. Esses fenômenos astrológicos, eles nos desafiam a olhar para dentro e a reavaliar nossas escolhas. Nos convidam a refletir sobre nossas metas, emoções, prioridades. Então, que estejamos preparados para os ciclos que virão e assim aproveitar ao máximo o potencial transformador que cada eclipse pode oferecer. Então, relembrando, todos vocês provavelmente já escutaram que 2025 é um ano regido pela energia do número 9, indicando um ciclo de conclusões, encerramentos, um ciclo de transformações, que nos chama para mudanças, para novos recomeços, para a possibilidade de renascimento, de crescimento pessoal, através do aprendizado de deixar para trás coisas que já não nos servem mais. Aquela velha bagagem que vamos arrastando anos após ano. No tarô, a soma de 2025 dá o arcano 9, o eremita, simbolizando o velho sábio, sinalizando que a tendência é um período voltado para a introspecção, uma viagem para o interior de nós mesmos, e resgatar e absorver a sabedoria que está dentro de nós, que é intrínseca, que é inerente a todo ser humano. Além de simbolizar um processo de reflexão pessoal, onde a lanterna do eremita, ele ilumina o caminho para uma conexão mais autêntica com a nossa própria essência, o eremita, ele também carrega o simbolismo de Saturno, ou Cronos, a antiga divindade grega que personifica o tempo.
Isso indica a importância de aprender com o passado, reconhecer o poder transformador de todas as nossas experiências vividas. O eremita também nos desafia a distinguir, muito importante, a solidão, que é um isolamento desconfortável, que pode nos levar ao isolamento, à estagnação, da solitude, que é uma busca consciente por paz e por autoconexão. Temos também em 2025 as energias de Santa Bárbara e Yansan no sincronismo religioso. Yansan é uma divindade dinâmica, tudo com ela é vapt-vupt, relacionada a fenômenos naturais que causam transformações rápidas, como relâmpagos, ventos fortes, tempestades inesperadas. Esses elementos, eles simbolizam também a nossa capacidade, a nossa necessidade de varrer o velho para abrir espaço ao novo. Temos Xangô, São Jerônimo, orixá dos trovões, dos raios, orixá da justiça. Xangô trará esse ano, com certeza, a colheita de ações passadas, reforçando o princípio de que toda ação tem uma reação. Na astrologia nós temos Júpiter no comando, mesmo que um ou mais astros podem se destacar, pois farão trânsitos marcantes e importantes ao longo desse ano. Júpiter, ele é um planeta considerado grande benéfico, trazendo energia da ação, da expansão para o crescimento, para o aprendizado, para a sabedoria. E ele também nos traz fé, ele nos traz confiança. É um planeta que também está ligado à justiça e à ética. O que estiver escondido por baixo do tapete poderá vir à tona, com certeza. Portanto, meus queridos, 2025 lhe marca o início de uma nova era, início de grandes revelações que nos chamam para refletir sobre velhas crenças, velhos conceitos, velhos paradigmas. Um exemplo disso é a recente descoberta arqueológica sobre as pirâmides do Egito, um assunto que está criando grande polêmica. Quando se fala em engenharia complexa, com certeza as pirâmides se destacam. Até os dias de hoje, os cientistas eles não conseguem entrar em consenso sobre a maneira que elas foram construídas e sobre os motivos pelos quais elas foram construídas, fazendo com que existem várias teorias relacionadas ao assunto. Sempre nos foi ensinado que as pirâmides foram construídas por escravos carregando enormes pedras, blocos de pedras e com ferramentas rudimentares, primitivas. Mas as novas descobertas de uma estrutura de mais de 1980 metros de extensão embaixo do complexo de Gizé, realizada por pesquisadores ufólogos da Escócia e da Itália, usando a tomografia de radar de abertura sintética, o SAR, revelaram dados interpretados como sendo estruturas ocultas que desafiam a nossa compreensão da antiguidade. O SAR, gente, é uma tecnologia avançada que serve para mapear o fundo do oceano. O SAR ele envia pulsos de radar que retornam com as medidas encontradas. Eles usaram também satélites especializados em detectar ondas sísmicas que criam imagens de alta resolução. O resultado das imagens captadas pelas duas tecnologias foram semelhantes, sugerindo realmente a existência de estruturas enormes embaixo do complexo das pirâmides de Gizé. O grupo encontrou 8 estruturas enormes, que se assemelham a pilares de 640 metros de profundidade embaixo da pirâmide de Khafre, que parecem estar cercadas por caminhos em espiral e que levam a 2 câmaras gigantes embaixo delas. A equipe ainda alega que existem pontos de acesso que conectam as 3 pirâmides
e que levariam a uma cidade de quilômetros e quilômetros de extensão. Estruturas possivelmente relacionadas a uma tecnologia desconhecidas por nós. Artigos já publicados anteriormente revelam pesquisas através de ondas de rádio que indicavam que algumas câmaras da Grande Pirâmide de Gizé geravam energias eletromagnéticas de acordo com alguns estímulos naturais, a Lua, o Sol, se encaixando perfeitamente nos estudos de Nikola Tesla, cientista austríaco mais importante da história, um dos mais importantes da história. Após pesquisar e estudar as pirâmides por décadas e décadas, Tesla, ele concluiu que as pirâmides armazenavam uma quantidade imensa de energia e que as câmeras internas, elas poderiam ter sido projetadas justamente para manipular campos eletromagnéticos e mais, que os materiais utilizados na construção eram capazes de armazenar energias do Sol e da Lua, funcionando como um imenso gerador elétrico. Se conformadas essas estruturas agora descobertas, isso confirmaria a teoria de Tesla. Ou seja, essa espécie de pilares, elas poderiam servir para captar energias, transformando essas pirâmides em verdadeiros agrupamentos, armazenamentos de energias eletromagnéticas, verdadeiras turbinas de energias. Uma descoberta sem precedentes, sim, que desafia o que acreditávamos sobre o que nos foi ensinado, não só sobre as pirâmides, mas também sobre nossa história, sobre a origem, a nossa origem como humanidade. Devemos considerar que as imagens que estão correndo pela internet são apenas interpretações dos dados, dos gráficos captados pelo radar. Ainda não existe nenhuma publicação oficial a respeito. O impacto dessas estruturas está apenas começando, mas se esses dados forem confirmados, eles poderão mudar profundamente a nossa percepção da história humana e dos verdadeiros mistérios escondidos dentro das pirâmides. E isso aparecerá na mídia, nos jornais, na televisão, do dia a dia? Não, provavelmente não. Não tão cedo, mesmo porque precisamos a validação das informações por parte da arqueologia, que não se manifestou ainda sobre essas descobertas. Mas confirmadas cientificamente ou não essas teorias, o que sabemos é que essas gigantes são verdadeiras maravilhas da engenharia e que até hoje carregam inúmeros segredos que talvez nunca sejam descobertos. Então, meus queridos, vamos ficar atentos, centrados, equilibrados, serenos. Vamos aproveitar as energias e as vibrações benéficas deste ano para poder receber, aceitar e compreender essas grandes mudanças. Esse mundo novo de novas informações que nos chegam, usando-as para o nosso crescimento pessoal e da humanidade como um todo. E sim, muito importante, não vamos enfiando goela abaixo, desculpem o termo, tudo que ouvimos, tudo que lemos. Vamos ter discernimento, vamos ter bom senso, vamos perceber o que ressoa com o nosso coração, com a nossa essência. Vamos analisar, pesquisar, estudar, procurar fontes confiáveis, porque com certeza, a partir desse ano e com maior intensidade em 2026, grandes acontecimentos virão, e virão de maneira intempestiva, quer seja na geopolítica, na sociedade, no clima, na economia, na família, na educação. Estamos num mundo em transformação e o que importa mesmo não é o que acontece, mas o que importa acima de tudo é a maneira como reagimos a isso tudo que acontece. Vamos, portanto, nos proteger, a nós mesmos,
a nossa família, a quem amamos, e assim atravessar esses momentos turbulentos que virão com mais facilidade, inclusive podendo ajudar o próximo. Uma vez que nesses novos tempos a consciência coletiva tomará o centro do palco, enquanto a individualidade autocentrada, aquele olhar para o próprio umbigo, perderá a força, perderá a relevância. Então, resumindo isso tudo, meus queridos, vamos sair da caixinha, vamos sair da zona de conforto, vamos equilibrar nossas energias, aceitar esse convite, presente nas vibrações benéficas de 2025, para refletir sobre nossas metas, refletir sobre nossas prioridades, resgatando, absorvendo o nosso conhecimento, a nossa sabedoria interna. Vamos reciclar nossos conhecimentos, nos abrir para o novo, para novos rumos, novos sentidos, sem esquecer, é claro, do que aprendemos. Assim estaremos mais preparados para receber, para lidar com esses grandes acontecimentos que estão vindo e ainda virão. Vamos nos conectar mais e mais com a nossa verdadeira essência e aproveitar todas essas possibilidades de transformação, de crescimento, de renascimento que estão à nossa frente. E concluindo, sim, o mundo está mudando e a questão que fica é: você está preparado para viver nele? Beijos de luz no coração de todos. Até.